Olá a todos visitantes do canal do YouTube do Instituto Santa Lázaro, estamos aqui para mais um Isa Notícias. E hoje é dia de React, né? E um React muito curioso. Por que é curioso? Porque eu tenho que concordar com aquele estudo do padre Agenor Briguet, que é o seguinte, que aí na Paz, junto com o Geraldo Demore, utilizaram para aquela análise de conjuntura eclesial, que eles chegaram a dizer assim, não dá mais para dividir o catolicismo no Brasil entre progressista e conservador. Na verdade, tem um outro grupo que eles chamaram de neotradicionalistas, que são os católicos mesmo, porque católico que não preza pela tradição, da maneira como se entende tradição, não é verdadeiramente católico. Tá ou flertando com a heresia ou é herege. Material, no caso. Pois bem, e você vê que essa divisão ela faz sentido porque tem alguns assuntos que incomodam tanto o orbe progressista quanto o orbe conservador, que é o uso piedoso do véu. Veja, eu vou fazer esse react. Eu não sei quem é o padre, não sei o nome do padre, e não quero saber. Só quero analisar o que ele falou, certo? Você veja, como eu estava falando. Falou em véu. A Progress, feministinha, e a conservadora honrada, torce o nariz. Não é? É estranho, é interessante isso. E não é difícil imaginar as duas se unindo ali, para difamar e falar mal da neotradicionalzinha que tá usando o véuzinho dela. É um fenômeno interessante, a gente observa, realmente. Se você ficar só entre, tem os católicos progressistas e tem os católicos conservadores, você não está entendendo. Hoje está crescendo um grupo que é o católico, segundo a linguagem do Agenor Briguet, e das pessoas mais inteligentes da teologia da libertação, não, tem os neotradicionais. E tal. Mais detalhes sobre isso na nossa plataforma de membros. Isa Palestras 2023 tem lá uma palestra exclusiva para membros, onde eu fiz a análise da Inapaz sobre a segunda parte do documento, em que eu falo exatamente isso. Do porquê que para eles a preocupação não é tanto os católicos conservadores, mas sim os neotradicionalistas. A teologia da libertação não tem tanta preocupação assim com os conservadores. Criticam, falam mal tal, mas eles não têm medo deles. Mas dos neotradicionais eles têm medo. E lá eu explico por quê. Mas vamos pro React. Para irritar, para a irritação das feministinhas progressistas e das conservadoras honradinhas. Vamos lá. Bom de ser influencer é isso, Você pode... Fogo, se você fizer uma live desse, você vai ganhar dislike. Você, meia dúzia que me assiste, se reduzir pela metade, vai continuar. O que eu tenho a perder? Isso lá é parâmetro para ficar decidido, o que eu vou fazer ou não. Temos que defender a verdade, fazer contrapontos, não é o diálogo que eles pedem. Tô aqui, vamos dialogar aqui. As mulheres não podiam entrar na igreja sem véu? Então, padre, vem lá, as mulheres não podiam entrar na igreja sem véu. Ou seja, no passado, realmente, as mulheres não podiam entrar na igreja sem véu. Certo? E hoje elas não precisam nem entrar com roupa. Elas podem entrar sem roupa se elas quiserem. Não é estranho isso? E hoje, hoje pode entrar peladas, porque a perda da piedade do véu descambou para a imodéstia. Ora, a mulher que se afasta da humildade devocional própria do véu se ensoberbe. E, ensoberbando, quer chamar a atenção. E o modo mais fácil para isso é diminuir dos tecidos. E existe uma correlação entre a mulher ter parado de usar o véu na missa e o aumento da imodéstia na sociedade. Não tenho dúvida disso. Pode parecer um detalhe irrisório. Um detalhezinho irrisório aqui. Não é irrisório. Não é irrisório. Porque justamente a mulher usa o véu para, se for feita de maneira piedosa e devocional, justamente para ela
crescer em humildade. Crescendo em humildade, ela vai ter menos... Porque a mulher, como é que eu posso dizer? Fumega, aquela coisa dela querer chamar atenção, dela querer ser admirada, ser vista. Isso é muito coisa de mulher. A mulher flerta melhor com a vaidade. Claro, o homem tem vaidade? Tem, só que a vaidade masculina é diferente da mulher. Não é tanto da exposição corporal. Se bem que tem os maromba aí pra mostrar que também isso aí, né? Esse cara fica tá. Nesse caso, eles estão sendo meio mulherzinha, por mais que eles queiram ser o símbolo da masculinidade. Você vê como tá tudo de cabeça pra baixo. Assim. Mas o ponto é o seguinte. Parou de usar o véu, se perdeu essa questão. Né? Se perdeu toda uma doutrina hierárquica, tá? Que a gente vai falar mais à frente. Né? E isso abre, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Então, você parou de orar, usar o véu é como se você deixasse de orar, porque é uma prática devocional. Então você fica mais enfraquecido para a tentação. Esse é o vigiai e orai para não cair em tentação. Então é isso. Minha mãe é uma das poucas que usa o véu, para não dizer a única, lá na igreja que ela vai. Né? O pessoal não conhece ela, chama a moça do véu. Né? Porque todo mundo sabe que só ela usa, né? Tal. Mas a minha mãe nota isso. O pessoal fica incomodado do fato dela usar o véu, só que ela não vai parar de usar porque ela tem a doutrina ela sabe por quê. Ela diz assim, ó, o véu é comigo e com Jesus, é o que ela fala. Né? As outras pessoas não têm nada a ver com isso. Pode falar o que quiser. Então minha mãe já tem esse nível de maturidade. Né? Sem respeito humano, vai usar o véu. Mas ela chega e chama atenção pra isso, né? Mas eu acho engraçado, né? Aí tem umas lá que vão de shortinho, decote e tal, eles dão até comunhão, fazem até subir pra ler, ela disse assim, né? Ela sobe lá pra fazer a leitura, inclusive. Quase pelada lá. Isso aí o pessoal não vê problema. A imodéstia dessensibiliza as pessoas para a reta apreciação dos valores morais. É isso que acontece. Né? Faz até música, aquela música, tira tudo que é bonito para se mostrar. Não, isso não é bonito. É tudo que é luxurioso, é para se mostrar para as pessoas impuras. Essa que seria a tradução, o modo correto de cantar música. Né? Vamos lá. Então, né, é até uma simbologia para a psique feminina. Se você não cobre a cabeça, os rins ficam às mostras. Né? Quem não sabe, os rins simboliza as paixões inferiores da alma humana. E a cabeça, ela simboliza as faculdades superiores. Uma pessoa ordenada e madura faz com que as faculdades superiores, inteligência e vontade, ordene as faculdades inferiores. O inverso, que é o que ocorre nos dias de hoje de maneira muito fácil de ser observável, é os rins abafando a voz da consciência, né? Tomando ela de escravo. Ou seja, os meus sentimentos, as minhas emoções, né, obscurecem a reta apreciação das coisas. Mas vamos lá. Mulher tinha que sentar de um lado, o homem do outro. Isso já foi a nossa igreja. E essa tentação, às vezes, está por aí. Grupos que acham que vão ser melhores que os outros se comportarem assim. Ou a taxada, né? Se acham melhor que os outros. Não, a questão é a seguinte, cara. Não é que se acha melhor do que os outros. Estão se comportando melhor que os outros, sim. Não tem falsa modéstia aqui no Isa Notícias. Eu não vou falar, não, veja bem, esses grupos aí. Não, o negócio é o seguinte, sem falsa modéstia. A falsa modéstia é um disfarce da soberba. Então, vamos dizer abertamente. E sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia. Os grupos que se comportam assim estão moralmente mais corretos. E, portanto, nesse aspecto devocional, sobre o modo de comportar-se diante do sagrado, eles são de fato melhores. Nós não somos igualitaristas aqui. Existem níveis morais, existem níveis de santidade.
E nesse caso, as pessoas que se comportam desse jeito que o padre está ridicularizando estão se comportando melhor. Sim. Ponto. Dizer o contrário é querer agradar o mundo. Mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por isso que convém a mulher usar o véu. E segundo o Leandro, né, fez uma palestra aí, é meio que até obrigatório, só que a pessoa esqueceu que é obrigatório. Ele tem uma argumentação jurídica para isso, mas não é assunto do programa. Né? Você conhece algum costume religioso de hoje que já não tem muito sentido, mas continua sendo ensinado por aí? Como assim não faz mais sentido, meu filho? O véu não faz mais sentido pro mundo. Por quê? Porque o mundo é o da música. Tudo que é bonito, entre aspas, né, é para se mostrar. Esse é assim que pensa o mundo. Tudo que é bonito é para se mostrar, né? Ou seja, tudo que é sensual, na verdade, né? Eles querem que mostre. Isso é o do mundo. Agora, o véu, ele descamba o quê? Para modéstia. O não uso faz regredir para imodéstia. Porque, assim, ó, vamos lá. Não existe repouso na vida espiritual. Na vida espiritual, não progredir é regredir. Você não fica parado na vida espiritual. Ou você progride, não progredir é regredir. Então, parei de usar o véu. A tendência... Aqui eu estou falando não do âmbito... mas eu conheço quem não usa e é muito... Não é disso que eu estou falando. Estou falando do ponto de vista geral. Parou-se com o costume de usar o véu, a sociedade vai naturalmente descambando para a imodéstia. Né? Se esforça para começar a usar o véu, né? A questão da modéstia começa naturalmente, ou na verdade sobrenaturalmente, né? Que o Espírito Santo que vai animando, né? A prestar atenção em outras questões no que condiz com a modéstia, com o pudor. É isso. Estou falando aqui de âmbitos gerais e de costumes, não casos particulares específicos, mas no âmbito geral é assim. Pois o mundo, por definição, é profano e opera para que o material sobrepuja o espiritual. Então você veja, o que é mais importante no ser humano? A alma ou o corpo? É a alma. Então, na verdade, uma pessoa ela é tanto mais amável quanto mais virtudes ela tem. Certo? Só que para eu ver a alma, como é que eu vou ver a alma de outra pessoa se eu estou presa ao corpo dela? Se a pessoa se veste de maneira imodéstia e faz com que, por exemplo, no caso do homem para com a mulher, né, as faculdades inferiores do homem que fiquem bagunçadas, né, ou excitadas, como é que ele vai ver a alma dessa mulher? Ele não vai ver a alma da mulher, esse é o ponto. Ele vai ver o corpo e vai querer o quê? Consumir esse corpo. Que vai criar uma cultura, né, cuja dinâmica, para falar português claro aqui, que também é outra característica do Isa Notícias, né, vai descambar na putaria. É isso que vai acontecer. Uma sociedade, né, vamos usar termo mais técnico, é uma sociedade mais hedonista. Mas por que a sociedade é hedonista? Porque, a imodéstia faz incendiar as faculdades inferiores que obscurecem as faculdades superiores. E, portanto, o amor verdadeiro, que só se dá nas virtudes, ele é praticamente obliterado. É essa a dinâmica. Certo? E o véu ajuda muito para que isso não ocorra. Então não é uma prática sem sentido. Claro, precisa de um certo conhecimento teológico e psicológico tal para fazer isso, né? Mas que não somos ensinados. Hoje em dia o pessoal é educado em quê? Freudismo. Todo mundo é freudiano e não sabe. Só que Freud está errado. Freud não considera as faculdades superiores do ser humano. Ele faz tudo como um jogo da psique entre id, ego e superego. Ele é um reducionismo besta da psique humana. Mas, é besta e bestializador, inclusive. Mas, esse é o problema do Freud. Nós católicos sabemos como é que funciona o negócio. E não é uma prática sem sentido. O que é sem sentido é a mulher poder ir de maneira imodéstia para a missa
e ninguém fala nada, pode até comungar, e não deveria. Tá ali objetivamente em escândalo público, mas não negam comunhão. E quem usa o véu é taxado numa homilia do padre. Isso que tá errado. Isso é que não faz sentido. Mas o que é isso? Falamos nisso na notícia anterior. Mistério da iniquidade. Iniquidade tem dessas coisas. Então, né, como no mundo, né, o profano opera para que o material sobrepuja o espiritual, então, para o mundo, não para o Espírito Santo, para o mundo, é natural que a mulher pode ir de shortinho e decote na missa, mas não possa ir de véu. Para o mundo. Mas a espiritualidade do Cristo ressuscitado é loucura para o mundo. Como ensina São Paulo. O mesmo que obriga, com todo o sentido espiritual, vem de São Paulo essa doutrina. Com todo o sentido espiritual, comparando a pureza dos anjos, ou seja, ele compara o uso do véu à pureza dos anjos. O uso do véu. Deste modo, quem vou tomar por autoridade? O apóstolo São Paulo, um dos pais da tradição católica? Ou o mundo moderno? Tá aí. Continuando. Bom, então, o mais bonito é Jesus, a crítica de Jesus, né? Jesus critica a incoerência dos fariseus. E Jesus responde citando Isaías. Ele diz: este povo me honra só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Insistindo nas normas da pureza, os fariseus esvaziavam o mandamento da lei de Deus. E Jesus cita o exemplo concreto. Eles diziam: a pessoa que oferecer ao templo os seus bens não pode usar esses bens para ajudar os pais necessitados. Tá, beleza. Vamos lá. Então, aí o padre vai lá para... Né, já disse que o uso do véu é sem sentido, né, consideram um costume ultrapassado. Não sei a partir de que critério ele usa isso, né? O do Espírito Santo que não é, porque o Espírito Santo falou para São Paulo e disse que se deve cobrir a cabeça, né, nos locais santos, né, diante do sagrado, que a mulher cubra, né, sua cabeça e tal, e compara isso com os anjos, né, com a pureza dos anjos e tal. Mas aí o padre, para pegar esse discurso estranho dele, para dizer no mínimo, né, ele diz que Jesus critica essa hipocrisia dos fariseus. Né? E o que eu vou responder? O padre está certo. Jesus critica a hipocrisia dos fariseus. Mas preste atenção. É a hipocrisia do fariseu. Não que você usar véu faça de você um fariseu, pô. Agora, claro, estou usando o véu de maneira hipócrita. O problema não está no uso do véu, o problema está na hipocrisia. Mas dá para usar o véu de maneira piedosa e devocional. Esse outro aspecto, o padre esqueceu. Ele acha que a mulher que está usando o véu, ela é... Isso é juízo temerário, condenado para nosso Senhor Jesus Cristo. Se a mulher está usando o véu é porque ela quer aparecer vaidosa e, na verdade, é uma inversão isso, né? Vaidosa tal, e está agindo com uma hipocrisia dos fariseus. Poxa, você está sondando o coração só porque viu uma mulher usando o véu na missa? Pô, você é bom, hein, cara? Pô, parabéns, fera. Então, hipocrisia é quando o comportamento exterior não está de acordo com o interior. E só que tem um detalhe: isso pode ser aplicado a todo e qualquer ato exterior de devoção. Né? Eu posso fazer a melhor das boas ações de maneira hipócrita. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Porém, permanece o fato de que, sem hipocrisia, o uso do véu é melhor. Ora, a hipocrisia não deixa de ser um tributo do vício à virtude. Logo, usar o véu é uma virtude
quando há conformidade da prática exterior com a intenção de melhor amar a Deus. Quando você une a prática exterior com a reta intenção interior, você não está diante da hipocrisia. Você está diante do ato de virtude. E o fato de você achar que, tipo, é uma hipocrisia, ela está usando véu, você não está se dando conta. A hipocrisia é um tributo que o vício presta à virtude. Por que é um... Por quê? Porque o hipócrita, ele quer parecer bom, mas não é interiormente. Mas como ele faz exteriormente uma ação boa, ele presta... Isso é o tributo do vício à virtude. Ele tem um vício, ele tem um pecado de estimação, por assim dizer. Ele tem um defeito interior. Certo? Mas ele sabe que esse defeito é ruim. Então, no exterior, ele tenta disfarçar isso. Então, ele tem que pagar esse tributo do quê? De que reconhecer que é virtude. Então, o padre não se dá conta que quando ele está acusando quem usa o véu nos dias de hoje de estar sendo hipócrita como os fariseus, ele está prestando um culto a essa virtude do véu. Porque você pode usar o véu, sim, de maneira piedosa. É uma virtude. Usar o véu é uma virtude. Você vai estar obedecendo São Paulo, a autoridade de São Paulo. Que detalhe, não pode ser revogado. Não pode ser revogado. Olha só. Essa parte aqui é para o templo. Mas eu poderia pegar este quinhão e ajudar meus pais que estão necessitando. Mas como eu não poderia usar para uma outra finalidade aquilo que é corban, ou seja, consagrado a Deus, você transgrediu o mandamento de honrar o pai, de cuidar deles. Porque naquele tempo não tinha aposentadoria. Hoje velho vale muito. Nos grotões da vida por aí, quando o velho morre, não entra mais o feijão e o arroz e o açúcar, porque é a aposentadoria dele que põe dentro de casa o grosso. Naquele tempo não tinha. Então, os pais tinham que ter muitos filhos para que pelo menos um se compadecesse de cuidar dele na velhice. Não tinha INSS. Então, né, o padre continua aí fazendo, né, a questão. E de fato, né, honrar o pai é mais importante do que o legalismo de doar para o templo. Né? Então, os fariseus queriam o oposto, nesse caso, né, estavam sendo legalistas. Porque o que impera é a lei da caridade. Né? Então, não é o legalismo. Né? A gente até falou no notícias anterior, quando a gente analisou as notas de esclarecimentos lá da Arquidiocese de Goiânia e dos Redentoristas. Então, é a caridade. Então, de fato, né, honrar o pai, nesse caso que ele falou, né, é mais importante do que o legalismo de doar para o templo. Só que tem um detalhe. O que é piedade? Piedade vem de honrar o pai. Certo? De honrar o pai, de querer o pai, né, de querer seguir o exemplo do pai e tal. Então, isso que significa. E o uso do véu é um hábito de piedade. Por isso que é uma virtude. Certo? Portanto, se a mulher usa o véu na igreja, no local sagrado, ela está sendo piedosa e está cumprindo o quarto mandamento. E tem mais um detalhe ainda. O quarto mandamento envolve, né, não só honrar pai e mãe, mas também honrar os seus superiores, né, aqueles que são superiores. Então, se a mulher for casada, ao usar o véu, estará honrando também o marido. É a perfeita obediência ao quarto mandamento. Novamente, as feministinhas progressistas não vão gostar desse programa. As conservadoras também não. Né? Mas eu deixo meus parabéns às moças tradicionais
que se esforçam, né, e lutam cada dia mais para usar o véu no lugar santo, obedecendo a São Paulo e se tornando como que anjos ao fazer este ato. Seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei!